Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Hillary sempre foi uma jovem de coração puro, vivendo uma vida simples, longe dos excessos que muitos da sua idade tanto desejavam. Criada em um bairro humilde, suas prioridades eram ajudar a família e manter um emprego que, apesar de modesto, garantia o sustento de todos em casa. Ela nunca sonhou com riquezas ou glamour, e era justamente isso que a tornava especial, uma pessoa genuína em meio à superficialidade do mundo moderno. Apesar das dificuldades, a vida de Hillary era repleta de amor e humildade, valores que ela carregava acima de tudo. Mas o destino, imprevisível como sempre, tinha outros planos para ela. Em uma noite que parecia ser apenas mais um turno de trabalho, como garçonete em um evento de luxo, Hillary foi surpreendida por um encontro que mudaria tudo. Entre os convidados estava Christopher Evans, um bilionário famoso não só por seu império nos negócios, mas também por sua frieza e distância emocional. Por trás de toda a fortuna, Christopher escondia cicatrizes profundas, marcas de um passado sombrio repleto de traições e decepções. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas sua alma permanecia vazia. Foi então que, sem rodeios, Christopher fez uma proposta chocante. Um contrato de namoro. Para Hillary, aquilo parecia surreal, quase impossível de acreditar. Quem, em sã consciência, aceitaria um acordo assim? Mas havia algo por trás daquela proposta que a fez hesitar. Sua família enfrentava dificuldades financeiras graves e aquela oferta poderia mudar tudo. O contrato oferecia uma quantia generosa, suficiente para garantir o tratamento médico urgente de sua mãe e quitar todas as dívidas da família. Mesmo com a promessa de resolver todos os seus problemas, Hillary travava uma batalha interna. Ela nunca foi do tipo que se vendia por dinheiro. Seus princípios e valores eram inabaláveis. Mas a saúde da mãe e a segurança da família estavam em jogo, e essa decisão não era só sobre ela. Dividida entre seus princípios e o bem-estar de quem amava, Hillary sentiu o peso de uma escolha que parecia impossível. O que parecia uma solução fácil logo se transformou no maior dilema de sua vida. Do outro lado, Christopher via o contrato como uma oportunidade de vingança. Ferido profundamente por sua ex-namorada, Sarah, que o abandonou em busca de status e poder, ele agora queria provar que podia controlar tudo ao seu redor, até mesmo o amor. Para ele, tudo era uma questão de poder. Hillary era apenas uma peça em seu jogo, uma forma de mostrar que podia manipular o destino. O bilionário acreditava que, como Sarah, toda mulher tinha um preço. Só precisava descobrir qual era o de Hillary. Mas apesar das intenções frias e calculistas de Christopher, havia algo em Hillary que ele não esperava: sua autenticidade. Ela não se interessava por luxo ou fortuna. Quando hesitou diante da proposta, Christopher ficou intrigado. Hillary não reagiu como as outras mulheres que ele conhecera. Havia uma pureza em seu olhar, uma força silenciosa que o desarmava de maneiras que ele não conseguia entender. Enquanto isso, Hillary enfrentava o que parecia ser a decisão mais difícil de sua vida. Aceitar o contrato significava abrir mão de parte de sua liberdade e dignidade em troca de algo que nunca desejou. Mas a imagem da mãe doente e as contas se acumulando na sala não saíam de sua cabeça. O peso da responsabilidade era sufocante, e ela sabia que precisava tomar uma decisão. Após noites em claro, refletindo sobre sua vida e prioridades, Hillary tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua história. Ela aceitaria o contrato, não por si mesma, mas por sua família. Colocou seus valores à prova, acreditando que, no fim, sua alma permaneceria intacta. Hillary sabia que estava entrando em um mundo desconhecido, cheio de desafios e armadilhas, mas tinha fé de que sua essência continuaria inabalável. Para ela, aquele acordo era temporário,
uma ponte para garantir a segurança de quem amava. Com o contrato em mãos, Hillary sentiu o peso de sua escolha. Do outro lado, Christopher acreditava ter vencido mais uma vez, convencido de que controlava mais uma vida. Mas o que Christopher não sabia era que aquela jovem humilde, com seus valores e força interior, acabaria mudando sua vida de formas que ele jamais poderia imaginar. Assim que o contrato foi assinado, a vida de Hillary começou a se transformar de maneira rápida e assustadora. Em um piscar de olhos, ela foi arrancada de sua rotina simples e lançada em um universo que nunca sequer sonhou. De garçonete em eventos de luxo, ela passou a estar ao lado de um dos homens mais poderosos e influentes do país. O glamour e a opulência ao seu redor eram quase hipnotizantes, mas Hillary nunca se deixou iludir. Apesar dos carros de luxo, mansões deslumbrantes e viagens para lugares que pareciam impossíveis, sua mente permanecia focada em seu objetivo: ajudar sua família. Christopher, por outro lado, mantinha sua postura fria e distante. Para ele, Hillary era apenas uma peça em seu jogo, uma ferramenta para alcançar o que mais desejava: vingança contra Sarah e a sensação de controle absoluto sobre sua própria vida. Ele nunca foi um homem que permitia que emoções o dominassem. Sempre acreditou que tudo podia ser resolvido com uma transação: dinheiro, poder, controle. Foi assim que chegou ao topo, e não via motivo para acreditar que dessa vez seria diferente. Nos primeiros dias, o relacionamento entre os dois era puramente profissional. Christopher estabelecia as regras e Hillary as seguia. Ela o acompanhava em eventos de gala, jantares de negócios e viagens de trabalho. O contrato exigia que ela atuasse como sua namorada em público, um papel que desempenhava com surpreendente habilidade, mesmo sem experiência nesse mundo de luxo e aparências. Hillary sabia que sua função era manter as aparências, mas nunca se esquecia de suas raízes, mantendo sua essência intacta. Enquanto o público via um casal glamuroso e perfeito, por trás das portas fechadas a realidade era bem diferente. Christopher mal falava com Hillary fora dos eventos. Tratava-a com indiferença, quase como se fosse apenas uma extensão de seus negócios, algo para exibir e impressionar seus colegas, mas sem qualquer conexão emocional. Hillary percebia isso, mas não se deixava abalar. Entendia que, para Christopher, tudo era uma transação, e por mais doloroso que fosse, ela também tinha seus motivos para estar ali. No entanto, com o passar do tempo, algo inesperado começou a acontecer. Em meio a jantares formais e eventos repletos de superficialidade, Hillary continuava sendo quem realmente era: uma jovem humilde, sincera e respeitosa com todos ao seu redor. Isso a fazia se destacar, especialmente no círculo de pessoas com quem Christopher convivia, onde a falsidade e a ambição eram as forças que moviam tudo. Pequenas interações entre Hillary e Christopher começaram a mudar. Ele, que sempre mantinha uma máscara de frieza e controle, passou a se intrigar com a forma como Hillary navegava naquele mundo sem perder sua essência. Ela não se impressionava com carros de luxo ou joias brilhantes. O que a movia era algo muito mais profundo, algo que, mesmo com toda sua fortuna, Christopher não podia comprar: a simplicidade e a pureza de uma vida vivida com propósito. Numa noite, após mais um evento de gala onde Christopher exibiu sua fachada fria, eles voltaram para a mansão em silêncio. Enquanto Christopher tirava seu terno caro e se preparava para mais uma noite solitária em seu escritório luxuoso, Hillary o surpreendeu com uma pergunta sincera: "Por que você precisa de vingança?" Christopher, pego de surpresa, hesitou por um instante. Ele estava acostumado a controlar todas as conversas e nunca permitia que alguém se aproximasse de seus sentimentos. Mas havia algo na pergunta de Hillary que o fez parar. Pela primeira vez, alguém olhou além de sua máscara de poder e enxergou o homem ferido por trás dela. "Você não entenderia", respondeu ele, a voz firme, mas com uma vulnerabilidade sutil que Hillary não pôde deixar de notar. "Talvez eu não entenda tudo, mas posso ver que, apesar de tudo o que você tem, ainda falta alguma coisa", disse Hillary, com uma serenidade que abalou Christopher.
Dinheiro não cura as feridas que você carrega. Aquelas palavras ecoaram na mente de Christopher. Quando Christopher subiu para seu escritório, pela primeira vez em anos, começou a se perguntar o que realmente o movia. Lembrou-se de Sarah, de como ela o deixou por um homem com mais status, mais poder. Aquela traição o destruiu por dentro, e desde então ele se dedicou a construir uma fortaleza ao seu redor, não só de riqueza, mas de controle absoluto sobre suas emoções. Mas Hillary, sem nem perceber, estava desafiando tudo isso. Ela não tentava mudar Christopher, mas suas palavras tão simples e diretas começaram a penetrar a armadura que ele construiu ao longo dos anos. Christopher sempre acreditou que o amor era uma fraqueza, algo que podia ser comprado ou manipulado. No entanto, com Hillary, ele começou a enxergar que talvez existisse algo mais, algo que ele havia perdido de vista há muito tempo. Nos dias seguintes, a tensão entre os dois começou a mudar. Embora ainda houvesse uma barreira emocional entre eles, Christopher passou a observar Hillary mais de perto. Notou como ela tratava os funcionários com gentileza, sempre sorrindo de forma genuína para todos, sem fazer distinção entre o magnata bilionário e o motorista que os levava aos eventos. Havia uma luz nela que ele não conseguia ignorar. E foi nesse momento que Christopher percebeu que talvez o contrato que ele havia estabelecido não fosse tão simples quanto imaginava. Hillary não era apenas uma peça em seu jogo de vingança. Ela era algo muito mais poderoso, um lembrete vivo de tudo o que ele perdeu ao se fechar para o mundo. Com o passar dos meses, Hillary e Christopher começaram a se acostumar com a presença um do outro. O contrato ainda estava em vigor, mas algo inesperado começou a florescer. Um laço invisível, uma conexão que nenhum dos dois conseguia ignorar. No entanto, as emoções conflitantes entre o casal criavam um ambiente de tensão crescente, e as barreiras que Christopher mantinha ao seu redor começaram a desmoronar. Hillary, apesar de tentar manter o foco em seu propósito inicial, ajudar a família e cumprir o contrato, não podia negar que algo estava mudando. Ela nunca havia se apaixonado antes, e a ideia de desenvolver sentimentos por alguém tão diferente dela, alguém com uma vida tão distante da sua realidade, parecia absurda no começo. Porém, era inevitável. Convivendo com Christopher, ela começou a enxergar além da fachada fria e impenetrável que ele sempre mostrava. Nos momentos de silêncio, Hillary via a dor nos olhos de Christopher, algo que ele tentava esconder a todo custo. Ele era um homem marcado por feridas profundas, que construiu sua fortuna e poder como uma forma de se proteger do mundo. Mas Hillary também sabia que por trás de toda aquela riqueza havia um homem solitário, alguém que havia sofrido tanto quanto ela. Essa descoberta a tocou profundamente e, embora soubesse que o contrato limitava qualquer envolvimento real, Hillary não conseguia evitar sentir compaixão por ele. Christopher, por sua vez, lutava com suas próprias emoções. Hillary era diferente de todas as pessoas que ele já conhecera. Inicialmente, ele a escolheu acreditando que seria fácil manipulá-la, mas logo percebeu que ela não se curvaria à sua vontade como os outros ao seu redor. A força silenciosa de Hillary o desafiava. Ela não se interessava por sua fortuna ou pelo status que ele representava, e isso o desconcertava profundamente. Em vez de sentir controle sobre a situação como havia planejado, Christopher começou a se sentir vulnerável. As conversas que tinha com Hillary eram mais profundas do que ele estava preparado para lidar. Hillary não o via como um bilionário intocável, mas como um homem com falhas e dores. Para Christopher, isso era assustador, pois ele passou a vida inteira se protegendo do julgamento e das expectativas dos outros. Agora, diante de Hillary, ele se deparava com algo que não podia controlar, suas próprias emoções. No entanto, a presença de Sarah, sua ex-namorada, continuava lançando uma sombra sobre o relacionamento dos dois. Sarah, percebendo que Christopher havia mudado sua postura. E foi então que Sarah,
percebendo que Christopher estava cada vez mais próximo de Hilary, reapareceu em sua vida com uma nova proposta. Determinada a reconquistá-lo, ela estava disposta a usar todas as armas que tinha, inclusive o passado que compartilhavam. A chegada de Sarah abalou profundamente Hilary. Ela sabia que Sarah tinha sido o grande amor da vida de Christopher e que a traição que ele sofreu ainda era uma ferida aberta. Por mais que Hilary estivesse começando a nutrir sentimentos por Christopher, não conseguia ignorar o fato de que ele ainda tinha assuntos inacabados com Sarah. Além disso, Hilary sentia que jamais poderia competir com o tipo de mulher que Sarah representava: sofisticada, confiante e, acima de tudo, familiar para Christopher. A insegurança começou a crescer dentro dela. Christopher, por sua vez, foi pego de surpresa pelo retorno de Sarah. Ela era a personificação do passado que ele tanto tentou deixar para trás, mas ao mesmo tempo representava a vingança que ele buscava no início de tudo. No entanto, agora que Hilary fazia parte de sua vida, Christopher já não tinha certeza se queria seguir pelo caminho da vingança. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar se o que realmente desejava era se vingar de Sarah ou se havia algo mais profundo que ele estava evitando enfrentar. Sarah, com sua presença marcante e manipuladora, tentou seduzir Christopher de volta ao antigo relacionamento. Usou a intimidade que tinham, relembrou momentos do passado e tentou convencê-lo de que poderiam recomeçar. Mas, para surpresa de Sarah e do próprio Christopher, ele hesitou. Antes teria cedido à tentação de voltar para ela, mas agora havia algo que o impedia: Hilary. A tensão entre o trio atingiu o ápice em um evento beneficente, onde Sarah apareceu de surpresa, impecavelmente vestida, exalando confiança e charme. Hilary, ao lado de Christopher, sentiu-se deslocada e insegura em meio ao luxo e às figuras poderosas ao redor. Christopher, percebendo o desconforto de Hilary, tentou manter o controle da situação, mas a presença de Sarah o abalava de maneiras que ele não conseguia explicar. Em um momento de confronto, Sarah insinuou que o contrato entre Christopher e Hilary não passava de uma farsa, um movimento calculado para satisfazer a sede de vingança de Christopher. Ao ouvir isso, Hilary sentiu uma pontada no coração. Será que ela era apenas uma peça em um jogo maior? Apesar de todas as mudanças que havia notado em Christopher, será que ele ainda estava preso à sua busca por vingança? A dúvida e o medo começaram a crescer dentro dela, e Hilary passou a questionar se seus sentimentos por Christopher eram genuínos ou se ela havia sido manipulada desde o início. Christopher, por outro lado, sentia-se pressionado. O que começou como um contrato frio e calculado, agora estava repleto de emoções inesperadas. Ele sabia que não podia continuar com o jogo da vingança, mas, ao mesmo tempo, não sabia como lidar com os sentimentos confusos que nutria por Hilary. Estava dividido entre o passado que Sarah representava e o presente que Hilary trouxe para sua vida. Essa tensão emocional crescente criou uma distância entre Hilary e Christopher, e embora nenhum dos dois quisesse admitir, ambos sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. Hilary precisava descobrir a verdade sobre o que Christopher realmente sentia, e ele, por sua vez, precisava decidir se estava disposto a abandonar o passado e seguir em frente, desta vez de coração aberto. A presença constante de Sarah, a ex-namorada manipuladora de Christopher, só aumentava a tensão entre ele e Hilary. O contrato de namoro, que no início parecia simples e pragmático, havia se transformado em um emaranhado emocional, e Hilary sentia que estava sendo puxada para um jogo do qual não queria fazer parte. A cada evento em que Sarah aparecia, suas insinuações sobre o contrato e o passado compartilhado com Christopher se tornavam mais claras e dolorosas para Hilary. Apesar de sua força e autenticidade, Hilary começou a se perguntar se realmente pertencia à vida de Christopher de forma verdadeira, ou se era apenas uma ferramenta para provocar ciúmes em Sarah. Seus sentimentos por ele eram reais,
mas ela não conseguia distinguir se os sentimentos de Christopher eram os mesmos, ou se ele ainda estava obcecado com sua vingança do passado. Cada vez que Sarah entrava em cena, parecia trazer de volta algo sombrio que assombrava Christopher. Um dos momentos mais difíceis para Hilary aconteceu durante um jantar beneficente. O salão estava repleto de figuras importantes e ricas, e Hilary, como sempre, estava ao lado de Christopher, cumprindo seu papel no contrato. Mas naquela noite, Sarah decidiu elevar o jogo. Durante um intervalo do evento, enquanto Christopher conversava sobre negócios, Sarah se aproximou de Hilary com um sorriso malicioso. "Você realmente acha que ele te vê de forma diferente?" perguntou com um olhar frio. "Você é só um acordo, uma distração. No fundo, ele nunca me esqueceu. E tudo isso," ela gesticulou ao redor, referindo-se ao glamour e à sofisticação do ambiente, "faz parte do plano dele. Você é a ferramenta que ele está usando para chegar até mim." Chocada com as palavras de Sarah, Hilary tentou manter a compostura. "Eu não faço parte de nenhum jogo, Sarah. Eu sei quem eu sou e por que estou aqui." Sarah riu, inclinando-se ainda mais perto. "Tem certeza? Então por que ele nunca te contou a verdade sobre o que realmente aconteceu entre nós? Porque nunca mencionou o verdadeiro motivo do nosso término?" A dúvida plantada por Sarah começou a corroer a confiança de Hilary. Ela sabia que Christopher havia sofrido uma traição no passado, mas ele nunca compartilhara os detalhes. Sempre que o assunto surgia, ele se fechava completamente. Hilary tentava acreditar que era parte do processo de cura de Christopher, mas agora, com as palavras frias de Sarah ecoando em sua mente, ela começou a se perguntar se havia algo mais que ele escondia. A tensão atingiu um ponto insuportável naquela mesma noite. Ao voltarem para casa, Hilary decidiu que não podia mais viver com dúvidas. Ela sabia que, se quisesse continuar ao lado de Christopher, precisava da verdade, não só sobre Sarah, mas sobre tudo o que realmente estava acontecendo entre eles. Assim que chegaram à mansão, ainda abalada pelas palavras de Sarah, Hilary se virou para Christopher antes que ele pudesse se refugiar no escritório, como de costume. "Eu preciso saber a verdade, Christopher", disse a voz firme, mas carregada de emoção. "Sobre a Sarah, sobre o que vocês tiveram e por que você realmente me escolheu para esse contrato." Christopher, visivelmente desconfortável, tentou desviar. "Hilary, não é tão simples. Não é tão simples." Ela o interrompeu, a frustração crescendo. "Eu estou aqui ao seu lado, vivendo uma vida que nunca imaginei, e tudo o que peço é honestidade. Você não vê o quanto isso está me machucando? Eu não posso continuar assim, presa entre você e a Sarah, sem saber o que realmente está acontecendo." Christopher ficou em silêncio por um longo momento. Ele sabia que Hilary merecia respostas, mas as cicatrizes do passado o mantinham preso em uma teia de mágoa e ressentimento construída ao longo dos anos. No entanto, ao olhar para Hilary, percebeu que estava prestes a perder algo muito mais valioso do que sua vingança: a chance de viver um amor verdadeiro. Suspirando, ele finalmente começou a falar. "Sarah foi o primeiro amor da minha vida. Quando nos conhecemos, eu ainda estava construindo meu império. Ela era tudo para mim. Eu confiava nela, acreditava que poderíamos enfrentar o mundo juntos. Mas quando as coisas começaram a dar certo para mim, quando o dinheiro e o poder aumentaram, algo mudou. Ela me deixou por outro homem, alguém com mais status, mais influência." Ele fez uma pausa, a voz falhando ao relembrar a dor. "Isso me destruiu. Não foi só a traição, mas a sensação de que todo o meu esforço, todo o meu sucesso, não significavam nada. Eu me fechei para o mundo desde então. E quando Sarah voltou recentemente, tudo voltou à tona. A raiva, a necessidade de mostrar que eu não era o homem fraco que ela deixou." Hilary ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Finalmente, ela compreendia a profundidade da dor que Christopher carregava.
Quando eu te escolhi para esse contrato, Christopher continuou, achei que poderia te usar para provocar Sarah, para mostrar que eu tinha superado. Mas agora vejo que isso foi um erro. Você é muito mais do que isso, Hillary. Eu me perdi na minha própria vingança, e você entrou na minha vida de um jeito que eu nunca esperei. Você trouxe de volta algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Hillary sentiu um misto de alívio e tristeza. Agora ela sabia a verdade, mas também entendia que estava no meio de uma batalha emocional que Christopher precisava enfrentar sozinho. Eu não sou a Sarah, Christopher, disse Hillary suavemente. E eu nunca, nunca vou te trair. Mas você precisa deixar esse passado para trás, ou vai acabar destruindo qualquer chance de viver algo verdadeiro. Christopher olhou nos olhos de Hillary, sentindo pela primeira vez em muito tempo o verdadeiro peso de seus erros. Ele sabia que, se quisesse continuar ao lado dela, teria que abandonar a obsessão pela vingança e aprender a confiar novamente. No entanto, o caminho para isso não seria fácil. Ele precisaria enfrentar seus próprios demônios antes de poder oferecer a Hillary o amor genuíno que ela merecia. A conversa entre Hillary e Christopher marcou um ponto de virada em seu relacionamento. Embora o contrato ainda existisse, a natureza da conexão entre eles havia mudado para sempre. Hillary agora conhecia a verdade sobre o passado de Christopher e, apesar de todas as revelações dolorosas, decidiu permanecer ao seu lado, acreditando que juntos poderiam superar a sombra de Sarah e o fantasma da vingança que ainda pairava sobre ele. Com o passar dos dias, Christopher começou a perceber o impacto que Hillary tinha em sua vida. Ela não era apenas alguém contratada para preencher um vazio ou provocar ciúmes em Sarah. Hillary era diferente de tudo o que ele já conheceu. Sua presença genuína, seu jeito calmo e compassivo, tudo nela o fazia sentir-se mais humano, mais vulnerável. E pela primeira vez, essa vulnerabilidade não o assustava, mas o libertava. Christopher passou a buscar mais momentos de proximidade com Hillary. As noites que antes passava trancado em seu escritório, agora eram ao lado dela, conversando sobre assuntos triviais ou compartilhando histórias do passado. Ele começou a se abrir de maneiras que nunca imaginou, revelando não só suas dores, mas também suas esperanças, sonhos e medos mais profundos. Hillary, por sua vez, sentia que estava vendo o verdadeiro Christopher emergir. O bilionário poderoso e calculista que conheceu no início estava se transformando pouco a pouco em um homem mais autêntico, alguém que, apesar de suas falhas, tinha um coração capaz de amar. Ela notava pequenas mudanças em seu comportamento, o jeito como ele sorria para ela de forma mais sincera, como a observava quando achava que ela não estava olhando, e até mesmo o cuidado com seu bem-estar. Esses gestos sutis indicavam que algo profundo estava crescendo entre eles. No entanto, mesmo com os sentimentos verdadeiros florescendo, Hillary permanecia cautelosa. Sabia que o contrato entre eles ainda existia e que, apesar das mudanças emocionais, havia uma linha tênue entre o que era real e o que fazia parte de um acordo. Ela temia que, quando o contrato terminasse, Christopher pudesse voltar atrás em tudo o que haviam construído, especialmente se Sarah continuasse a aparecer em suas vidas. Essa incerteza se intensificou quando, numa tarde tranquila, Christopher decidiu surpreender Hillary com uma viagem inesperada. Ele organizou uma fuga para uma de suas propriedades à beira-mar, longe das luzes da cidade, dos compromissos e principalmente de Sarah. O lugar era deslumbrante, com o som das ondas quebrando na areia e o pôr do sol pintando o céu em tons de laranja e rosa. Era o tipo de cenário que parecia saído de um conto de fadas, perfeito para quem buscava um pouco de escapismo. Hillary ficou encantada com a beleza do lugar, mas ao mesmo tempo não pôde evitar uma pontada de insegurança. Por que Christopher a trouxe ali? Seria mais uma tentativa de aliviar a própria consciência? Ou talvez um movimento para reacender a conexão superficial que tinham no início do contrato? Ou quem sabe, ela esperava que fosse um passo genuíno em direção a algo mais profundo e verdadeiro.
Durante o jantar naquela noite, em uma varanda de frente para o mar, Christopher parecia mais relaxado do que Hillary jamais tinha visto. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada, como se o peso do passado finalmente tivesse começado a se dissipar. Em um momento da conversa, Christopher segurou delicadamente a mão de Hillary, algo que nunca havia feito de forma tão espontânea. Hillary, começou ele, com um tom mais suave do que o habitual. Eu sei que as coisas entre nós começaram de um jeito complicado. Sei que tomei decisões que te machucaram, mesmo sem querer. Mas eu quero que você saiba que, desde que você entrou na minha vida, algo mudou. Eu não sei explicar o que é, mas aquele vazio que eu sentia antes parece estar desaparecendo. O coração de Hillary disparou. Era exatamente isso que ela esperava ouvir. Mas, ao mesmo tempo, havia um medo latente de que aquelas palavras fossem apenas passageiras, fruto do momento, e que, ao voltarem para a realidade, tudo pudesse desmoronar. Christopher, eu também sinto que algo mudou entre nós, respondeu ela, tentando equilibrar as emoções. Mas você precisa entender que, por mais que eu me importe com você, ainda existe uma parte de mim que teme o que vai acontecer quando o contrato acabar. Eu não quero ser só uma fase temporária na sua vida. Christopher olhou profundamente em seus olhos e, por um instante, o silêncio falou mais do que qualquer palavra. Ele sabia que Hillary estava certa. O contrato ainda pairava sobre eles como uma sombra, e ele precisava lidar com isso de forma definitiva. Hillary merecia mais do que incertezas ou promessas vazias. Hillary, disse ele, apertando a mão dela com mais firmeza, o contrato já não significa nada para mim. No começo achei que era necessário, que eu precisava de um acordo para me proteger de sentir algo real, mas agora vejo o quanto estava errado. O que eu sinto por você vai além de qualquer contrato. Só não sei como provar isso de um jeito que você realmente acredite. Uma onda de emoções tomou conta de Hillary. As palavras de Christopher pareciam sinceras, mas havia uma complexidade no que ele dizia, uma luta interna que ainda não estava totalmente resolvida. Eu quero acreditar em você, Christopher, respondeu ela suavemente, mas é difícil. Você passou tanto tempo preso na sua dor e no desejo de vingança. Como posso ter certeza de que está realmente pronto para deixar tudo isso para trás? Christopher sabia que Hillary tinha razão. Ele passou tanto tempo construindo muros ao seu redor que agora, mesmo disposto a derrubá-los, não sabia se estava preparado para lidar com o que encontraria do outro lado. Eu não tenho todas as respostas, admitiu, olhando para o horizonte onde o sol começava a desaparecer no oceano. Mas estou disposto a tentar. Pela primeira vez em muito tempo, estou disposto a tentar. Hillary permaneceu em silêncio, absorvendo o peso das palavras de Christopher. Ela sabia que a jornada deles estava longe de ser fácil e que ainda havia muitos obstáculos a superar. Mas, naquele momento, sob o céu estrelado e com o som das ondas ao fundo, sentiu que talvez valesse a pena arriscar. Afinal, a vida era feita de momentos de vulnerabilidade e, quem sabe, aquele era o começo de algo real. Depois da viagem à casa de praia, Hillary voltou à rotina ao lado de Christopher com um turbilhão de sentimentos. Sabia que seus sentimentos por ele se aprofundavam a cada dia, mas ainda havia o contrato pairando sobre suas cabeças e a incerteza sobre o futuro. O peso de tudo isso começava a pressioná-la mais do que estava disposta a admitir. O que começou como uma troca pragmática agora se transformava em um emaranhado emocional, e Hillary sabia que logo teria que tomar uma decisão difícil. Os dias seguintes trouxeram momentos de conexão entre eles que Hillary jamais imaginou. Christopher estava mais aberto do que nunca, mostrando não só sua vulnerabilidade, mas também um desejo genuíno de mudar. Ele tentava de todas as formas se redimir pelos erros do passado e pela dor que causou. Hillary, por sua vez, sabia que mudanças reais viriam com o tempo, não apenas com palavras. Mesmo assim, ela estava dividida.
Queria acreditar que o homem à sua frente estava realmente se transformando, mas as marcas do contrato ainda eram profundas. Não queria ser um capricho passageiro, algo que Christopher pudesse descartar quando o prazo acabasse. Mais do que isso, não queria ser mais uma peça no jogo emocional que ele havia jogado com Sarah. A tensão emocional atingiu o ápice quando, numa tarde, Christopher propôs algo inesperado. Isso pegou Hilary completamente de surpresa. Eles estavam no escritório de Christopher, revisando alguns documentos do contrato, quando ele a olhou com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Hilary, precisamos conversar sobre algo importante, disse ele, fechando o laptop e se virando para encará-la diretamente. Ela levantou os olhos, sentindo a tensão no ar. O que foi, Christopher? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que guardava há muito tempo. Eu quero acabar com o contrato. Hilary sentiu o ar sumir dos pulmões por um instante. Piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. O contrato? Repetiu, incerta sobre o significado daquelas palavras. Sim, ele confirmou. Isso não faz mais sentido para mim. Esse contrato foi construído em cima de um plano vingativo, de um desejo de manipular meus sentimentos e os dos outros. Mas agora tudo mudou. O que eu sinto por você, Hilary, é real. E continuar com esse acordo é só um lembrete constante de um passado que eu quero deixar para trás. Hilary ficou em silêncio por um momento, tentando absorver o que ele dizia. Parte dela sentiu alívio ao ver Christopher finalmente tomar uma atitude que refletia seus verdadeiros sentimentos. Mas outra parte temia que tudo estivesse acontecendo rápido demais. Encerrar o contrato não resolveria automaticamente todas as questões emocionais que eles enfrentavam. Christopher, eu não sei o que dizer, começou, a voz carregada de incerteza. Você está mesmo pronto para deixar tudo isso para trás? Para abandonar o contrato e o passado? Ele assentiu, os olhos fixos nos dela. Sim, estou. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso seguir em frente. E quero fazer isso com você. Sem contratos, sem jogos. Só nós dois. Hilary sentiu uma mistura de alegria e medo ao ouvir aquelas palavras. Era tudo o que ela queria, um relacionamento genuíno, livre das amarras do acordo que os uniu artificialmente. Mas ela sabia que havia mais em jogo. O passado de Christopher com Sarah ainda era uma sombra sobre eles, e mais do que isso, Christopher ainda estava no processo de se redescobrir emocionalmente. Ela temia que, sem o contrato, ele pudesse se perder novamente em suas antigas inseguranças. Christopher, eu quero acreditar que isso pode dar certo, disse ela com sinceridade, mas você sabe que as coisas não vão mudar de uma hora para outra. Você ainda tem questões com a Sarah, com seu passado, e eu ainda estou tentando entender como me sinto em relação a tudo isso. Ele se aproximou, segurando as mãos de Hilary com uma delicadeza surpreendente. Eu sei, e estou disposto a enfrentar tudo isso num passo de cada vez. Mas quero fazer isso com você. Não quero mais fingir, Hilary. Quero que a gente seja honesto um com o outro. Construir algo real. O calor do toque de Christopher fez Hilary se sentir conectada a ele de uma forma que não conseguia explicar. Ela sabia que ele estava sendo sincero e que realmente queria seguir em frente, mas ao mesmo tempo, as feridas ainda estavam muito recentes e ela precisava de tempo para processar tudo. Eu preciso pensar sobre isso, disse ela suavemente, retirando as mãos das dele. Preciso de um tempo, Christopher, para entender o que eu quero, o que nós realmente queremos. Ele assentiu, respeitando a decisão de Hilary. Claro, eu entendo, e não vou te pressionar. Só quero que saiba que estarei aqui, esperando por você, seja qual for a sua decisão. Nos dias que se seguiram, Hilary refletiu profundamente sobre o que queria para o seu futuro. Ela amava Christopher,
Ou, pelo menos, estava começando a sentir algo muito próximo disso. Mas não queria construir um relacionamento baseado em dúvidas e incertezas. Sabia que antes de tomar uma decisão definitiva, precisava ter certeza de que ambos estavam prontos para seguir em frente, sem contratos, sem fantasmas do passado, ou fantasmas do passado. A decisão de Hillary, no entanto, não seria fácil. Ela se via em uma encruzilhada emocional. De um lado, o desejo de mergulhar de cabeça em um relacionamento que poderia ser transformador. Do outro, o medo de que, sem a base do contrato, tudo desmoronasse. Sabia que precisava dar um passo à frente, mas como ter certeza de que esse passo a levaria ao amor verdadeiro e não a mais dor? Enquanto essas perguntas giravam em sua mente, Hillary começou a perceber algo importante. O que estava em jogo não era apenas seu relacionamento com Christopher, mas também a forma como ela via a si mesma. O contrato, por mais superficial que fosse, oferecia uma espécie de segurança. Agora, sem ele, Hillary teria que confiar em seu próprio julgamento e, acima de tudo, em seu próprio coração. E foi com essa nova clareza que Hillary soube o que precisava fazer. Ela sabia que o momento decisivo havia chegado. Depois de dias refletindo sobre tudo o que Christopher havia proposto, sentiu-se pronta para encarar a situação com honestidade, tanto consigo mesma quanto com ele. O contrato, que antes parecia oferecer uma segurança artificial, agora era um obstáculo, um lembrete constante de um início baseado em interesses e manipulações. Mas, ao mesmo tempo, Hillary reconhecia que o contrato havia proporcionado uma jornada de crescimento emocional para ambos. Numa tarde, Hillary decidiu que era hora de se encontrar com Christopher e colocar um ponto final naquela situação. Pediu que ele a encontrasse em um café tranquilo, longe do glamour das mansões e da formalidade dos ambientes luxuosos que os cercavam. Queria um lugar que refletisse a simplicidade e sinceridade de que ambos precisavam para seguir em frente. Christopher chegou um pouco nervoso, claramente ansioso para ouvir o que Hillary tinha a dizer. Ele aguardava a decisão dela há dias, embora tentasse parecer calmo, o peso da incerteza era visível em seu rosto. Quando se sentaram à mesa, o clima entre eles era de expectativa mútua, como se ambos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Hillary começou a falar com calma, sabendo que suas palavras precisavam ser claras e honestas. Christopher, eu pensei muito sobre tudo o que você disse. Sobre o contrato, sobre nós, sobre como você se sente agora. Ele assentiu, a tensão visível em seu rosto. E o que você decidiu? Ela respirou fundo. Eu concordo com você. O contrato não faz mais sentido. Ele foi útil em um momento, mas agora é só um lembrete de como tudo começou do jeito errado. E para termos algo real, acho que precisamos recomeçar. Sem contratos, sem acordos. Christopher pareceu aliviado, mas havia também uma vulnerabilidade em seu olhar. Hillary, eu quero recomeçar mais do que tudo. Só não sei se você pode me perdoar por tudo. Ela o olhou com ternura, percebendo o quanto ele havia mudado desde o início de tudo. O homem frio e calculista, que buscava vingança, agora estava ali, diante dela, pedindo uma chance de redenção. Hillary sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas sentia que juntos poderiam enfrentar os desafios que viessem. Te perdoar não é o problema, Christopher, respondeu ela com delicadeza. A questão é se você consegue se perdoar e seguir em frente, sem deixar o passado continuar definindo suas escolhas. As palavras de Hillary atingiram Christopher profundamente. Ele sabia que sua busca por vingança contra Sarah havia sido uma tentativa de compensar a dor que sentia, mas no fim, essa busca só o afastou do que realmente importava. Agora, diante de Hillary, ele percebia o quanto havia perdido tentando controlar seus sentimentos e manipular os outros. Eu vou tentar, disse ele, a voz baixa, mas cheia de determinação. Quero ser o tipo de homem que você merece e quero fazer isso do jeito certo. Hillary sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Então vamos recomeçar.
sem contratos, sem acordos, só nós dois tentando descobrir o que isso realmente significa. Christopher sorriu de volta, sentindo um misto de alívio e esperança. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente livre para seguir em frente, sem o peso do passado ou das expectativas do contrato. Sabia que não seria fácil, que ainda havia muito a ser resolvido em sua vida, especialmente em relação a Sarah e as feridas do passado. Mas, com Hilary ao seu lado, sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. Nas semanas que se seguiram, o relacionamento de Hilary e Christopher começou a florescer de uma forma nova. Agora, sem a formalidade do contrato ou pressões externas, estavam livres para se conhecerem de verdade. Os gestos de carinho se tornaram naturais, e as conversas, antes cheias de tensão, agora eram repletas de risos e cumplicidade. Apesar disso, ainda havia desafios. Sarah, a ex-namorada de Christopher, continuava tentando reatar, insistindo em reacender algo que já estava perdido. Mas Christopher, agora, tinha clareza sobre seus sentimentos. Ele sabia que seu futuro era ao lado de Hilary e, em vez de ceder à tentação de alimentar o drama com Sarah, finalmente teve uma conversa honesta com ela, encerrando de vez aquele capítulo de sua vida. "Eu mudei, Sarah", disse ele durante o último encontro. "O que tivemos ficou no passado e não há mais espaço para isso na minha vida. Encontrei algo verdadeiro e não vou perder por causa de mágoas antigas ou vingança." Sarah, embora relutante no início, percebeu a sinceridade nas palavras de Christopher. Com o tempo, ela também seguiu em frente, aceitando que o relacionamento deles pertencia ao passado. Enquanto isso, Hilary continuava sendo o pilar de força e autenticidade que sempre foi. Mesmo agora, imersa no mundo de Christopher, com seus luxos, jantares curiosos e viagens extravagantes, ela nunca perdeu suas raízes ou valores. Sua humildade permanecia sua maior força, e era isso que Christopher mais admirava nela. Numa noite especial, durante uma caminhada à beira-mar, o mesmo lugar onde tiveram aquela conversa decisiva, Christopher finalmente fez o que seu coração desejava há tanto tempo. Sob o céu estrelado, com o som suave das ondas ao fundo, ele se ajoelhou diante de Hilary e, com um anel simples, mas cheio de significado, pediu sua mão em casamento. "Hilary", disse ele, a voz tremendo de emoção, "você mudou minha vida de formas que eu nunca poderia imaginar. Quero passar o resto dos meus dias ao seu lado, aprendendo e crescendo com você. Você aceita se casar comigo?" Hilary, com os olhos cheios de lágrimas de felicidade, sorriu e respondeu sem hesitar. "Sim, Christopher, eu aceito." Naquele momento não havia contratos, nem vingança, nem dores do passado. Apenas duas pessoas, vulneráveis e apaixonadas, prontas para enfrentar o futuro juntas. O que começou como um acordo frio e calculado se transformou em uma verdadeira história de amor. E ambos sabiam que, embora o caminho à frente não fosse sempre fácil, o que sentiam era real, e isso era tudo o que importava.